Salve, salve! Estamos de volta. Esse é o programa Conclusões Racionais de número 34. O tema do programa é parte do capítulo do 6º fascículo da réplica. Esse é a continuação. E para falar um pouquinho do programa anterior e só esse encerramento do programa do 6º fascículo da réplica, é importante ressaltar a questão: quem poderia trazer a mensagem racional? Essa pergunta parece simples de ser respondida, mas na verdade ela é complexa. E ela justifica a vinda do Consolador, do Senhor Manuel Jacinto Coelho, racional superior da Terra, com base nesta pergunta: quem poderia trazer a mensagem racional? O que precisa levar em conta nessa análise dessa pergunta é a nossa visão histórica dos últimos 5.000 anos de história moderna e de todas as influências e participações na construção ou reconstrução de civilizações extintas. Essas civilizações extintas, elas têm o seu fundamento agora pelas pesquisas mais recentes de que haviam seres que interagiam em diferentes povos, em diferentes culturas, que traziam ou do espaço, ou vindo do mar, ou vindo de outros continentes ou países, trazendo os ensinamentos de agricultura, de pesca, de construção, de astronomia. E essas culturas, esses povos, todos estavam conectados com o alto. As suas construções são baseadas nas constelações, por exemplo, Órion. E esse desejo e essa necessidade de conexão com o universo constrói monumentos, pilares, ícones, símbolos, todos voltados a esses seres do cosmos, essa ligação com o universo, essa necessidade de conectar a astronomia em distância, em tamanho, com essas representações terrenas. Algumas destas construções são apenas visíveis para quem vê do espaço. Algumas construções são impossíveis de serem notadas para quem vive no plano terreno. Portanto, essas orientações, essas inspirações de construções inexplicáveis como a de Quéops, falando de Giza, são 2,3 milhões de pedras. E o peso varia entre 2,5 toneladas a 15 toneladas cada pedra. Então aí as pirâmides, as 3 pirâmides, Khufu, Khafre e Menkaure, as 3 pirâmides do Egito estão alinhadas ao cinturão de Órion, à constelação de Órion. Porque um ser humano faria uma construção com 2,3 milhões de pedras, e essas pedras pesando no mínimo 2 toneladas, a serem elevadas de forma que o ser humano atual
em 2024, desconhece, a tal altura a fazer um dos monumentos mais incríveis que o ser humano moderno conhece. Porque um ser humano construiria uma pirâmide perfeita, a construção é perfeita, o posicionamento de cada pedra de 2 a 15 toneladas é perfeita, com 138 metros de altura, perfeitamente alinhadas ao cinturão de Órion. Portanto, quem traria a mensagem racional na Terra? Sendo esses médiuns aparelhos do astral superior, como falado em programas anteriores, servindo ao povo do astral superior, recebendo orientações do astral superior, esses e essas transmitiam através da sua capacidade limitada, ligada ao campo eletromagnético, sofrendo as interferências do campo eletromagnético, estariam conectadas com grandes seres do astral superior. As inspirações feitas para o avanço, progresso e reconstrução de civilizações. Portanto, quem ficaria responsável por receber as mensagens do mundo racional? Dentro do universo deformado, estaríamos todos ligados à energia eletromagnética, sujeitos às variações de um curto-circuito, assunto do 6º fascículo da réplica. Esse curto-circuito é relativo à conexão indevida, incorreta, com campos vibracionais, com campos de energia diferente do corpo, como quem está ligado a uma corrente de 110 volts e tenta se ligar em uma conexão com 230 volts. O que acontece? Esse curto circuito, queimando tudo aquilo que vê pela frente, é fruto de uma conexão incorreta, inapropriada, imperfeita. Portanto, essa conexão com esta energia traz as conexões vibracionais do campo elétrico e do campo magnético. E alguns mais leves, mais elevados, uma vez sintonizados por breves momentos, recebem intuições e inspirações do astral superior, interagindo com o progresso e o avanço das civilizações. À medida que esse progresso avança, somente um ser superior poderia lidar com forças superiores. O ser inferior, em sua capacidade deformada, degenerada, poluída e enfraquecida, estaria recebendo a conexão entre elétrica e magnética e às vezes recebendo instruções ou intuições de energias superiores do astral superior. Alguns vendo, como Nostradamus, alguns ouvindo ou vendo, como João, o tão conhecido São João, e outros até em seus sonhos, em suas visões, recebendo instruções de seres superiores. Estes seres superiores, sejam eles do astral térreo ou do astral inferior ou do astral superior,
estariam ainda assim ligados a esse campo vibracional deformado, degenerado, poluído e enfraquecido, sofrendo essas interferências eletromagnéticas. Um médium elevado sabe que necessita de certas rotinas para que ele se mantenha elevado. Alguns decidem optar pela abstinência material, a abstinência sexual, a abstinência alimentar. Alguns, como Siddhartha Gautama, procuram o jejum absoluto. E quase na beira da morte, entende o limite do corpo humano. Mas a energia racional, como mencionada no 6º fascículo, embora as influências, os desejos e as vontades fossem muitas, o ser humano não tinha capacidade de executá-las devido ao curto, assunto narrado no 6º fascículo da réplica. Portanto, a pergunta que fica do programa anterior é: quem poderia trazer a mensagem do mundo racional? Os melhores médiuns do mundo, por mais elevados que fossem, mesmo com abstinência total como a de Siddhartha Gautama, não seriam capazes de receber a pura transmissão do mundo racional. Mesmo sendo a energia natural do corpo racional deformado, ainda assim não seria capaz de receber a mensagem na íntegra sem distorcê-la. Portanto, esse desejo de conexão com o universo não é um acidente. As construções de Quéops, as construções das pirâmides do Egito não são coincidência. Os desenhos feitos para serem vistos do alto, do espaço, na Amazônia, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Ásia, as pirâmides do mundo inteiro, que não são só no Egito, têm um propósito, uma conexão, um alinhamento com os astros, com o universo, trazendo uma mensagem de baixo para cima e de cima para baixo. De baixo para cima, como quem diz, estamos alinhados com Órion. Estamos alinhados com a energia da constelação de Órion. Outros dizendo, estamos aqui servindo aos seres superiores, aos seres que vêm voando com asas. E essas conexões, tanto do astral térreo, como do astral inferior, como do astral superior, são conexões que exigem um certo nível de sintonia para que essas mensagens sejam transmitidas. Mas o ser humano não estaria preparado para estar sintonizado na energia racional pura, limpa e perfeita e receber essa mensagem durante décadas. Portanto, quem seria o responsável de receber essas mensagens no plano terreno? Os nomes mais elevados da espiritualidade moderna e da religião moderna não seriam capazes, por não estarem ligados à energia racional pura, limpa e perfeita. Por esse motivo se fez necessário a formação, a construção de um aparelho transmissor e receptor das mensagens do mundo racional. Um aparelho sintonizado, afinado, apurado, para receber a mensagem pura sem interferências. E esse aparelho
a serviço do mundo superior, trabalhou com as forças superiores, com a energia do mundo racional, desde o início de sua jornada terrena. É interessante justificar a presença do racional superior da Terra e a importância do aparelho existir para que a cultura racional pudesse existir. Aos olhos do homem, ele vê somente um médium recebendo uma energia, um espírito, uma força, um orixá. Na visão correta, ele não recebe nada do plano deformado, mas está ligado à energia pura, limpa e perfeita, e por ter sido criado para receber essa energia, para transmitir as mensagens do mundo racional, é esse aparelho, o aparelho que representa na Terra o racional superior da Terra e na Terra. Assunto do 6º fascículo da réplica: Deus está entre nós. O tão sonhado momento que muitos povos tanto esperavam, a vinda do Consolador. Alguns esperam pelo retorno do Yeshua, sem entender a mensagem distorcida de alguns, a interpretação confusa de outros, que o Consolador virá. E com a vinda do racional superior neste plano terreno, as mensagens eram transmitidas sem interferências, sem distorções, por ser um aparelho preparado para isso. Portanto, quem seria o responsável por trazer as mensagens do mundo racional? Somente o racional superior da Terra, o Senhor Manuel Jacinto Coelho. É nesse conceito e é nesse contexto que a gente encerra o capítulo do programa anterior e inicia uma jornada complexa para entender a formação da energia eletromagnética dentro desse campo material e os seus efeitos na matéria física orgânica deformada. Esses entendimentos do que é externo e do que é interno, do que é visível e do que não é visível. E para continuar o assunto do 6º fascículo, entramos aí na página 33, no fascículo que se encontra na minha mão, com o título A Essência da Matéria Forma o Aparelho Racional, porque a matéria é de origem racional, então a sua essência é pura, e por ser de origem pura, de origem racional. Então, como o meu fascículo está na página 33, se por acaso o seu fascículo estiver com a numeração diferenciada pelo ano que foi produzido, pelo tamanho das letras, então faça só a sua correção para que a gente possa falar da mesma página. Ele começa o capítulo com algo que eu já separei, são pedaços do capítulo e não a leitura integral, dos momentos que eu considero relevante para essa transmissão. Portanto, é importante que você faça os seus estudos na íntegra e que você compreenda o que foi separado e o porquê foi separado, porque dos muitos assuntos, são os assuntos que são mais relevantes e importantes para essa abordagem do 6º fascículo. Então ele começa falando sobre a racionalização, é fruto da evolução universal, porque na evolução está a lapidação.
A lapidação é o progresso da perfeição, é a evolução da perfeição. E quanto mais a humanidade evoluída, mais perfeitos vão ficando, melhorando o estado de compreensão e de entendimento de tudo, chegando ao ponto de vir nascer em todos o conhecimento e reconhecimento do desprendimento natural da matéria. O ser real tem convicção de sua formação e, por isso, naturalmente, sem abalo e sem choques, nasce o desprendimento natural da matéria. Por chegar à convicção real de que a matéria é o seu grande mal. Então, chega à conclusão de dominar a matéria e não ser dominado por ela. Aí chegou num ponto alto de convicção real de tudo e sentindo a realidade positiva racional, de se transformar num ser racional aí na matéria, e daí progredindo racionalmente, nascendo o progresso da pureza em vida na matéria, por o progresso ser racional e não material. A matéria somente serviu para a lapidação enquanto eram animais, e chegando pela sua evolução e seu progresso de lapidação ao ponto máximo de perfeição, depois de todo lapidado. Depois de todo lapidado fica a essência. Quando ele fala de essência, é importante nesse início do capítulo e no final do capítulo você entender as diferenças do que é evoluído e do que não é evoluído, do que é extraído e do que não é extraído. A parte orgânica e a parte da essência. Então ele continua aí. Depois de todo lapidado fica a essência. Essa essência é extrínseca racional, é o âmago do vínculo racional e é matéria, mas deixou de ser matéria por não ser mais conduzido pela matéria, e não sendo mais conduzido pela matéria, passou a dominar a matéria no ponto real racional. Então quando ele diz ali, essa essência é extrínseca racional, extrínseca do que vem de fora, do que não faz parte da essência ou natureza de algo ou alguém. Então quando ele fala extrínseca racional, é essa energia que vem de fora. E quando ele fala âmago, que é o âmago do vínculo racional, o âmago, o que se encontra situado no centro de eixo, a parte mais importante ou principal, discerne o âmago da questão, a parte mais particular, íntima de um indivíduo, o íntimo, a essência, a alma. Então, se a definição de ângulo já foi falada, o âmago do vínculo racional é a essência e o centro e a parte mais importante do corpo racional deformado. Então, voltando ao início do parágrafo, essa essência é extrínseca racional, é o que vem de fora do mundo racional. É o âmago do vínculo racional, é a parte mais importante da conexão com o mundo racional. E é matéria, mas deixou de ser matéria por não ser mais conduzido pela matéria. É uma condição no momento de conexão. E não sendo mais conduzido pela matéria, passou a dominar a matéria. É o ponto de elevação do aparelho racional, como ele define no ponto real racional, aquilo que é verdadeiramente você. E quando ele fala mais abaixo, imbuídos aí na matéria, ele diz, estão todos dentro dessa matéria, como quem não tem saída. Mas essa outra formação orgânica da matéria, que é isso que você toca, que é o seu corpo,
né? Aquilo que você enxerga, seus braços, suas pernas, os seus órgãos, né? Essa é a parte orgânica. Então ele volta lá de matéria, sendo a matéria purificada, ou seja, esse momento é a mudança da matéria para a conexão com a energia correta, a energia racional. Então, deixando de conectar-se com a energia eletromagnética, essa essência que vem de fora, que envolve o corpo material, é o vínculo, o centro, a parte importante do mundo racional, que existe nessa matéria, que embora seja orgânica, será purificada de uma tal forma que perde toda a ação deformativa, ou seja, mesmo sendo deformado, se torna puro. Ele está falando da essência. Então, fica a matéria pejorgativa porque perdeu a ação eletromagnética, ou seja, ela perde a função eletromagnética para se dedicar à função da conexão racional. Então fica a essência formal, que é o vínculo racional para progredir na matéria racionalmente. A parte extrativa, é a parte elétrica e magnética, ou seja, o que vai ser extraído dessa energia, dessa conexão com a matéria racional, é a parte elétrica e magnética, vai ser retirada. Então a parte extraída, extrativa, é a parte elétrica e magnética. Fica a parte motora isolada, essa movimentação, essa máquina que caminha, que se transporta de um lugar para o outro. Então fica a parte motora isolada da parte elétrica e magnética, ou seja, a energia elétrica e magnética não tem acesso à parte motora, ao aparelho, ao ser humano e às suas influências. Então fica o extrato ínfimo da matéria, a parte mais sublime do corpo material. Esse conteúdo material ligado à energia racional passa a dominar o ser material. E daí a matéria, que significava tudo, passa a ser o que é, um nada. Então, toda essa evolução material é para a lapidação da matéria, para chegar no ponto real que é racional. Tudo isso chega muito naturalmente, sem abalo de espécie algum, porque é a evolução da lapidação natural da natureza material para chegar naturalmente ao seu lugar. Ou seja, foi necessário essa lapidação para que o ser humano chegasse à compreensão do erro com essa conexão que gerou esse curto, esse choque, esse atrito com correntes eletromagnéticas incompatíveis com a formação do corpo humano. Uma vez essa energia deixando de fazer contato com a matéria orgânica, a essência da energia racional que cerca o corpo material se torna purificada, se torna elevada. E essa essência que te cerca te conecta ao mundo superior. A condição de aparelho racional é o processo vibracional na mudança de frequência, na influência da essência racional, ligando ao mundo racional. Então ele continua na página seguinte: na essência está o vínculo racional e o progresso continua, mas o progresso racional, embora aí na matéria, ou seja, ele não espera que você vai morrer, que você vai fazer a passagem na linguagem comum, que você vai se transformar na linguagem racional para se conectar com o mundo racional. Ele afirma que essa conexão ela é material na matéria. Então, mais uma vez, na essência, essa energia que te cerca, está o vínculo racional, está a conexão com o mundo racional. E o progresso continua, porque você não estará mais ligado
na energia elétrica e magnética, né? Embora ainda na matéria você está embaixo, mas o progresso continua. E a transformação desta deformação material para o estado natural de racional, porque tudo se transforma. Ele fala da essência. É o progresso das transformações e a lapidação é esta que aí está. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra, e depois é outra, e depois é outra, e assim sucessivamente. A lapidação da matéria para que se movimente tudo, para chegar no seu lugar verdadeiro, sendo a parte em que está ligada ao curto, sendo retirada naturalmente, sem abalo e sem choque. A parte do curto é a parte animal, para somente ficar a parte ligada à energia racional. Então entra a forma natural e verdadeira de aparelho racional. Tudo isso é muito naturalmente, são movimentos naturais da própria natureza. Então, no desligar a parte do curto do corpo, vem o desprendimento total da matéria. Porque desprendeu-se do corpo a parte do bicho, o curto, o elétrico e magnético, a parte que estava em curto, prejudicando o aparelho, se desprendendo naturalmente. Então, se torna um aparelho racional positivo racional. Daí, então, progride racionalmente e, como estava, progredia como animal. Essa pergunta que eu te faço agora é uma pergunta para a sua reflexão. Você compreende que a vida material tem a sua importância, as suas necessidades, e que você é obrigado para viver no mundo material a seguir certas normas, certas rotinas, certos costumes. Mas você percebe o que é o desprendimento? O desprendimento é o assunto principal das maiores religiões do planeta. No entanto, o ser humano continua cada vez mais preso à vida material. Com o avanço da tecnologia, mais preso à vida material. E antes, quando se tinha no passado a necessidade de olhar para cima, para o alto, para o universo, hoje a maioria só olha para baixo. Isso é fruto do progresso elétrico e magnético, voltando a atenção aos valores, às questões materiais. Com o avanço da rede social, a necessidade de exibição. Com o avanço do magnetismo, a necessidade da poluição, de corromper os valores humanos, os valores morais, os valores naturais, e alterar, inclusive, a matéria orgânica deformada. Quanto mais se liga na energia magnética, mais voltado à matéria. Então a pergunta é: e você? O quanto ainda está preso à matéria? O quanto é controlado e dominado pela matéria? Se você fosse decidir quantos por cento você está preso a valores, a costumes, a hábitos materiais, você entenderia que a parte principal deste assunto é que há uma interferência e uma ação elétrica e magnética nas suas decisões. E quando há o desprendimento total da matéria, assunto da página 35, porque desprendeu-se do corpo a parte do bicho, o curto, o elétrico e magnético, e os costumes do bicho, e as coisas que você faz que é do bicho, e os prazeres que você tem que são prazeres do bicho, as decisões que você toma que poderia tomar para outras coisas que faz as coisas do bicho. Então, como isso é um processo natural e não um processo imposto, esse processo é uma atividade natural
de desligar a energia elétrica e magnética e, consequentemente, tudo aquilo que te leva a estar preso a valores, a coisas materiais, se encerra. Então, como ele diz aí, vem o desprendimento total da matéria, assunto principal das principais religiões do mundo, desprendimento material. Nós temos exemplos aí como o Siddhartha Gautama, temos exemplos como Francisco de Assis, temos exemplos como o Racional Superior da Terra, Manuel Jacinto Coelho, e muitos outros exemplos sobre desprender-se dos valores materiais. O quão preparado você estaria para abandonar tudo que tem para seguir um novo líder? Essa é a questão que se arrasta dentro do cristianismo desde os últimos 2000 anos, porque essa questão é a que mais toca, é a que mais fere, é a que mais incomoda. São as riquezas, são os escravos, são os hábitos, são os costumes, as propriedades, as posses, de tudo aquilo que não é seu, inclusive a sua própria matéria orgânica. Então, mais uma vez o parágrafo. Então, no desligar da parte do curto do corpo, vem o desprendimento total da matéria, porque desprendeu-se do corpo a parte do bicho, o curto, o elétrico e magnético. Portanto, o que você sente, os apegos materiais, com coisas, ou com pessoas, ou com valores, ou com ideias, todos são parte do curto elétrico e magnético. A parte que estava em curto prejudicando o aparelho se desprendendo naturalmente. Portanto, não é uma rotina imposta, não é uma decisão que se toma em um segundo ao outro, é um processo natural. E esse processo natural vem inicialmente do entendimento do que é proposto racionalmente. Desse entendimento entramos na linha de conscientização, onde você está consciente do certo e do errado. Nessa conscientização vem o desgosto de estar fazendo algo que não é correto, o incômodo, a frustração de saber que está fazendo algo que não é racional. Então esses valores vão se moldando nesse ajuste do novo ser, aonde esses valores criam mais e mais e mais a força e a firmeza de dizer não, isso não, aquilo também não, isso não mais, isso não é para mim. Então esses valores vão se desprendendo, essas vontades vão finalizando, porque são influências eletromagnéticas. Portanto, suas vontades, seus desejos, suas inspirações, todas pertencem ao campo elétrico e magnético. A sua casa, o seu carro, o dinheiro tanto que você quer construir, são assuntos que são debatidos no budismo, no cristianismo e no segmento espírita e nas linhas franciscanas. Portanto, nos últimos 3.000 anos, o assunto de viver uma vida simples, dedicada à espiritualidade e a não valores materiais, pertence a uma minoria de menos de 1% da população mundial. A grande maioria está voltada para valores elétricos e magnéticos do desejo, da ambição, da vontade, da ganância, da prepotência, da arrogância, do ódio, da vaidade. A vaidade é o primeiro dos passos, é o cartão de entrada, e as redes sociais são compostas, criadas por essa energia da vaidade. E da vaidade criam-se outras energias, da inveja, da frustração, da inquietação. E essas energias criam outras energias da impaciência, das coisas rápidas, dos vídeos rápidos, das respostas rápidas, e a vida se torna cada vez mais
para baixo, olhando para baixo. No momento que você se desliga dos valores materiais e você diz: isso não mais, isso não é mais a minha prioridade, as coisas vão mudando, porque é um processo de conscientização. Da conscientização leva o incômodo à realidade dos fatos, a realidade dos fatos leva à ação, a ação leva o desprendimento dessas energias do campo material. O desprendimento das energias do campo material leva ao aumento da presença da energia racional. O aumento da presença da energia racional altera a essência e o vínculo com o mundo racional. A essência racional se torna purificada e a matéria orgânica se torna purificada. E neste processo de purificação vem o aumento até a extinção dessa conexão elétrica e magnética, assunto do capítulo em questão do 6º fascículo da réplica. Um dos assuntos mais profundos e mais complexos do entendimento da regência da energia do aparelho racional. Por isso, ele diz: então, no desligar da parte do curto do corpo, vem o desprendimento total da matéria. O que significa o desprendimento total da matéria? Significa que você vai viver de uma forma imprudente e inconsequente? Significa que as coisas não têm mais importância, a família, os amigos, o trabalho? Não. Significa que você está acima da matéria, que a matéria lhe serve para as suas necessidades de sobrevivência, necessidades básicas, sem nenhum apego material. Esses valores vão fazendo parte da evolução dessa sua energia que está em transformação. A energia que muitos veem como a áurea do corpo, como a alma, como a essência que te cerca, a energia do seu corpo, a energia verdadeira do seu corpo, porque ela está em volta, ligada ao mundo racional, sofrendo as interferências de um curto. Curto por quê? Porque são duas polaridades incompatíveis, porque são dois corpos incompatíveis, são duas energias incompatíveis, em uma forma orgânica deformada que não é compatível com a energia elétrica e magnética, assunto do 6º fascículo da réplica. Então ele diz: e daí progride racionalmente, e como estava, progredia como animal, e como animal, o progresso era a multiplicação do mal, porque como animal dominado pela matéria, e como aparelho racional dominador da matéria, como aparelho racional domina a matéria, e como bicho racional dominado pela matéria. Esse é o conceito de que, uma vez ligado à energia superior, você domina a energia inferior. Mas se não estiver ligado à energia superior, mas estiver na suposição das suas ideias, nos sonhos da imunização, seguindo com as mesmas rotinas e os mesmos hábitos e os mesmos costumes de quem não conhece a energia racional, então fica ligado à energia elétrica e magnética, sonhando, almejando e agindo de forma incompatível com a lei racional, com aquilo que nos é apresentado pelo racional superior. Veja que não é uma decisão bruta, não é uma decisão imposta, é um entendimento e reconhecimento dos valores das coisas como são. De que valor mesmo tem a vida. E que as coisas materiais foram criadas para lapidação, assunto do capítulo em questão. Então, como aparelho racional, na página seguinte, com vida própria na matéria, mas com a essência de vibração racional. Mais uma vez, mas com a essência de vibração racional. A essência é o condimento natural
de uma pureza extraída de um mal, que a pureza estava misturada com o mal. Veja bem, entendimento da construção do corpo humano. São duas polaridades, duas energias, duas formações. Uma energia, o corpo do mundo racional, a outra energia, o aparelho racional, formado pela raiz, pela matriz, pela estrutura da planície racional. Com a deformação da planície racional, gera-se duas polaridades, formando um triângulo. Um ponto superior, dois pontos inferiores. Uma energia que se dividiu em duas. Então, quando ele fala, então, como aparelho racional com vida própria na matéria, mas com essência de vibração da matéria, a essência é o condimento natural de uma pureza extraída de um mal. Ou seja, o mal é a energia deformada e a pureza é a energia do corpo do mundo racional que se encontra misturada. Então ele fala extraída, estou tirando dessa parte orgânica, dessa parte deformada, a parte pura racional. E ele fala mais abaixo, a origem é racional e o racional é puro, estava misturado com o mal. Então é extraído da matéria a essência. Por ser de origem racional, é racional, e nessa essência está aí a vida racional e o progresso material, mas somente da essência da matéria. A essência é o sumo, é o extrato da mistura da pureza racional, porque a matéria é de origem racional e tem a sua essência de pureza material, e nessa essência está o corpo vibratório da razão do seu ser racional. Veja bem, ele está falando de um segundo corpo. E primeiro é preciso entender o conceito de corpo, né? Quando ele fala do corpo do mundo racional, obviamente não é um corpo com braços e pernas, é um foco de energia. Esse foco de energia é um corpo, assim como o Sol tem o seu corpo energético. E esse corpo material deformado é um corpo, e o corpo vibracional racional é outro corpo. Então você vê aqui, voltando à mesma linha, né? Eu vou voltar todo lá para cima. Então é o extrato da matéria. Então tirou essa parte da matéria. Por ser de origem racional, é racional. E nessa essência, esse é o corpo. E nessa essência está aí a vida racional e o progresso material, mas somente na essência da matéria. A essência é o sumo. O sumo é o conteúdo, é o extrato, né? É o que é puro. Então ele fala, a essência é o sumo, é o extrato da mistura da pureza racional, ou seja, aquilo que foi misturado com a parte que se degenerou e se deformou e poluiu das energias elétrica e magnética que não são pertencentes ao corpo do mundo racional. Então ele extrai isso, ele volta ao que era antes, porque a matéria é de origem racional e tem a sua essência de pureza material, e nessa essência está o seu corpo vibratório da razão de seu ser racional. Então, o progresso material continua, mas com a vibração natural, com a vibração racional, por tudo estar ligado na energia racional. E daí, a vibração é linda, é pura, de uma harmonia incomparável, por tudo ir de bem para melhor sempre. Então tinha que passar por toda essa lapidação grosseira da vida da matéria até que chegasse o ponto final, e o ponto final era a essência da matéria, porque a essência da matéria é racional, por a matéria ser de origem racional. Então nesta essência está o corpo formal, vibratório, racional. Mais uma vez, nesta essência está o corpo formal, vibratório, racional, que é o legítimo aparelho racional. Então nós temos aí um entendimento claro do que significa o aparelho racional,
na etapa de evolução do desprendimento material, da desconexão das energias elétrica e magnética, fazendo a formação do corpo vibratório racional, esse invólucro, essa capa, essa energia que nos cerca, uma vez purificada, conectada ao processo inicial da formação do corpo humano aqui no campo inferior, até o princípio do alfabeto artificial. Então, esses valores também são interessantes para análise, que essa essência é o corpo e o aparelho racional. Então, quando ele diz assim, na essência está o corpo formal, vibratório racional, ou a energia que vibra, padrão, é aquilo que é de essência, que é de origem, o que é real, e é o legítimo aparelho racional. É esse o aparelho racional, e não você, e não eu que estou aqui. Então, a função de aparelho racional, ela tem ainda mais uma definição mais clara na transição entre bicho racional, animal racional, racional, aparelho racional. Usa-se a palavra aparelho racional para definições espirituais, dizendo fulano é aparelho. Usa-se a palavra aparelho racional para definir todos, porque a fase é de aparelho racional, porém, é uma definição em conjunto de um momento, de uma etapa da evolução da humanidade. Mas o verdadeiro, legítimo aparelho racional está na essência, como ele diz aí, está o corpo, nessa essência está o corpo formal, vibratório, racional, que é o legítimo aparelho racional. A formação certa, consciente, de consciência pura, racional, e toda essa lapidação é uma coisa muito natural, vai se dando naturalmente, sem a pessoa sentir e perceber o desprendimento da matéria, ou seja, não é imposto, não é forçado, não é uma decisão que se toma, é algo natural da vida e sim da matéria, até chegar ao desprendimento total, natural, sem esforço, sem abalos, sem sentir. Portanto, os princípios religiosos que pedem um desprendimento material, como o budismo, o cristianismo, aos franciscanos e à cultura racional, o entendimento também se encontra no próximo capítulo, porque é um desejo, é uma vontade que jamais conseguiu ser atingida devido ao estado de conexão com essas duas energias, elétrica e magnética, que causam o corpo material. Então ele diz aí, sem sentir, sem abalo, sem esforço, você não precisa impor isso, é natural. O entendimento do conhecimento, de seguir a lei racional, os princípios racionais, naturalmente vai sendo elevado, trazido ao aparelho as mudanças naturais. E essa lapidação não é uma punição, não é uma imposição, mas um processo natural, evolutivo, por decisão desses e dessas que decidiram avançar com o alfabeto artificial, foram extintos inicialmente, e desses resquícios do alfabeto artificial, da conexão com as energias de ação rápida e ação lenta, a interação e construção de pilares magnéticos para a potencialização, para o crescimento, para conseguir atingir ainda mais força elétrica e magnética, e com esses crescimentos desses pilares, desses ícones, desses símbolos de magnetismo, a humanidade perde totalmente a conexão com a energia racional, com a energia vibratória racional, com o corpo formal vibratório racional, e desse momento ela passa a se desligar dos valores principais, que era a coexistência da construção de uma sociedade, de uma construção de uma estrutura, até que o nosso momento de retorno naturalmente ocorresse. E nesse desvio há uma conexão, essa conexão causa problemas, como ele diz, um curto, esse curto causam ações, essas ações trazem a consequências não inicialmente tão impactantes, mas posteriormente, a longo prazo, esses efeitos são vistos até que a humanidade não conseguisse mais voltar atrás, por ter perdido a conexão com o cosmos, por ter perdido os hábitos de olhar para o cosmos
para o universo e ter conexões superiores. Por esse motivo, lá no início do programa a gente fala sobre as pirâmides, sobre construções de Nazca, sobre essas linhas, esses desenhos que só podem ser vistos do espaço. Tudo isso é sinal de uma civilização que se comunicava com o universo, que fazia questão de dizer: eu estou entendendo, eu estou praticando, eu estou seguindo esse processo vibratório, formal, racional. E com a desconexão, a única solução com o fim desta civilização e de outras civilizações foi perder o contato, assunto também do 6º fascículo, com essas civilizações anteriores. Perdendo o contato ao total, a ignorância, né, de tentar ler ou entender aquilo que foi escrito. Nós temos aí o exemplo do programa anterior, né, da Ilha de Páscoa, onde a linguagem ficou presente, existe o registro da linguagem usada, mas ninguém hoje entende essa língua morta, ninguém tem capacidade de entender devido à variedade de símbolos, né? Então é isso que aconteceu, não há o entendimento, mas há a simbologia, os símbolos magnéticos. Esses símbolos magnéticos são seguidos, são continuados. Por exemplo, você vê aí o reencontro do Egito Antigo e a tentativa de entendimento da função da pirâmide e de suas conexões, né, com o universo, com os astros. Então não se entende, você vê uma relação, você vê a construção, então você começa a repetir pirâmides que jamais foram iguais, na mesma força, na mesma altura. Elas se repetem, o sentido muda, a construção muda, o local muda, ela perde a conexão com os chakras do planeta, né, com os pontos, os polos energéticos das linhas dragão, das conexões com o planeta Terra. Essas linhas que fluem, eletromagnéticas, que transitam pelo planeta vivo. Então fica essa distorção, e essa distorção acaba levando à total ignorância dos fatos ocorridos antes, mesmo porque esses povos são novas civilizações que surgem, e nessa nova civilização ela perde tudo aquilo que ela sabia que era anterior, né, à civilização dela. Um exemplo disso, por exemplo, nos índios, na Amazônia, que o xamã vem trazendo isso de gerações e gerações, todo o conhecimento das matas, e às vezes o xamã não encontra um sucessor, alguém para passar todo aquele conhecimento, e quando ele não encontra, todo o conhecimento é perdido. Então, nesse processo, com uma sociedade totalmente voltada à energia elétrica e magnética, longe das suas raízes, longe das suas diretrizes, dos seus parâmetros corretos, ela começa a trilhar um caminho de maldade, um caminho de intenso magnetismo, e esse intenso magnetismo gera também a extinção de outras civilizações tão magnéticas quanto essas, e essas extinções criam outras civilizações mais frágeis, e para que elas fossem controladas, elas estão aí diretamente ligadas a esse campo vibracional, elétrico e magnético, para que sejam polidas, para que sejam corrigidas. Então, esse processo de lapidação não é um processo de punição, mas um processo de evolução por decisão dos seres humanos. Então, devido ao estado de desconexão ao natural, a única solução encontrada é a solução de que você deveria seguir por um outro caminho. O exercício perfeito para o processo de lapidação é você encontrar um grupo andando nas ruas. Você vai encontrar assim um grupo de formigas caminhando na sua frente, e você tenta colocar as mãos na frente das formigas, e você vai ver que elas vão desviar o rumo em grupo e vão seguir em outros caminhos. O exemplo também da natureza é que você vê que um rio que segue montanha abaixo, se ele encontra uma pedra na frente, ele vai desviar o seu destino, né? Já dizia a poesia do romantismo brasileiro, se em caso algum tropeço de um leve curso lhe prive, vai correr no outro declive, vai correr no outro lugar. Então a natureza, ela acaba mostrando que a forma mais simples de impedir o livre-arbítrio é fazendo pequenas correções de rota. E com essas lapidações, a natureza do ser humano vai mudando e vai mudando,
uma lapidação aqui, uma lapidação aqui, e ele vai chegando nesse ponto de dizer, não dá mais para seguir assim, né? Não dá mais para continuar na condição de bicho racional. Caso contrário, ele vive a vida voltada para a matéria, né? Então, voltando lá ao capítulo e falando sobre a essência do corpo vibratório, mais uma vez, e assim se positivando a lapidação perfeita e correta, somente a essência vibratória em que está envolvida a pessoa, a energia racional, do corpo do mundo racional, pelo seu estado normal racional, e daí se justifica como aparelho racional. Então ela se torna aparelho racional. Está justificado a palavra aparelho racional. Nada é forçado e tudo se dando naturalmente, porque tudo sempre caminha para chegar em seu devido lugar. E como tudo continua a caminhar naturalmente para chegar no seu devido lugar de racional, puro, limpo e perfeito, habitando o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, então a essência vibratória da matéria é racional. Porque a matéria é de origem racional. Então, é esta essência que é o corpo de aparelho racional. A essência é da energia racional e a matéria bruta é do elétrico e magnético. Então ele fica aí bem claro a divisão de dois corpos. Veja bem, então é a essência que é o corpo de aparelho racional. A essência é da energia racional e a matéria bruta é do elétrico e magnético. A matéria orgânica, essa parte material que você toca, é a matéria bruta do elétrico e magnético. Então a pessoa vai mudando aos poucos sem sentir, porque vai sendo lapidada naturalmente. Hoje pensa de um jeito, amanhã de outro, depois de outro, depois de outro. Vai mudando cada vez para melhor, depois de outro, depois de outro. Assim sucessivamente, naturalmente, sem abalo, sem sentir, e chegando no fim de sua lapidação. Quando chegar no fim da lapidação, fica somente a essência. E a essência é um corpo de vibração racional que o que fez e o que faz e o que fazia a pessoa ser materialista é porque estava ligado na energia elétrica e magnética do irracional. Então, fica aí definido. Se você é uma pessoa materialista, é porque está ligado à energia elétrica e magnética do irracional. Então, a pessoa passava a se igualar ao irracional, por estar ligada ao mesmo conteúdo, a matéria. O animal irracional é ligado à matéria, e o animal racional também ligado à matéria. A pessoa via logo que não podia ser, via logo algo errado. O inferior e o superior ligados a uma coisa só está errado. O inferior é ligado à corrente inferior e o superior é ligado à corrente superior, mas os dois polos estavam ligados a uma coisa só, a matéria. Ele está falando de tudo aquilo que foi formado pelo corpo da planície racional e tudo aquilo que foi formado pelo corpo do mundo racional, do habitante do mundo racional. Então são duas estradas, dois caminhos e duas formações absurdamente diferentes. O que demonstra claramente não só a importância no mundo racional, da planície racional, como a sua presença, a sua função, na verdade. Há uma interconexão, uma interdependência entre o corpo do mundo racional e a planície racional. Isso já foi falado várias vezes em outros programas. E fica claro aí essa divisão energética quando ele diz, né, que tudo aquilo que foi formado da planície racional é uma conexão. Tudo aquilo que foi formado do corpo do mundo racional é outra conexão. Então, voltando mais uma vez, a pessoa via logo que não podia ser, via logo algo errado. O inferior, no caso a energia dos animais, dos vegetais, né? E o superior, no caso o ser humano, ligado a uma coisa só. Para o seu entendimento, o animal racional e o animal irracional.
Aí ele diz, está errado, o inferior é ligado a uma corrente inferior, que são os animais, no caso desse exemplo aí, e o superior ligado a uma corrente superior. Mas os dois polos estavam ligados a uma coisa só, a matéria. Então você imagina aí a energia elétrica da tua casa, né? Você tem aí o chuveiro elétrico, né? A geladeira e a tua televisão, todas ligadas na mesma tomada pelo mesmo disjuntor. Então você nota que há um erro quando você percebe que o chuveiro tem uma potência e precisava de um disjuntor específico, a sua geladeira precisava de outra, a sua televisão de outra. Então é esse abuso de conexões que ele comenta, né? Você nota que essas conexões da energia inferior, que é a energia elétrica e magnética, fruto de uma formação deformada, e o objetivo final, que é a desconexão dessa energia inferior, elétrica e magnética, e voltar à conexão, né, à vibração da energia racional. Então é simples a estrutura, né? É da formação do ser humano, na verdade. Isso é um conjunto, né? O nosso corpo, ele tem uma forte ligação com a composição eletromagnética, é por isso que ele diz extraída, né? Eu vou extrair dessa parte a parte que é racional, e a parte que é elétrica e magnética vai ficar. Ele separa esses corpos, mas são dois corpos. Então ele fala em vida, né, nesse processo em vida. Então esses dois corpos em vida estão ainda em atividade. E o que ele questiona é que não há sentido nenhum você estar ligado a uma corrente, no caso a corrente dos animais, a corrente do bicho, e estar ligado à energia racional. Então, para corrigir isso, ele fala o superior com a energia do superior, no caso o ser humano com a energia do mundo racional, e o inferior com a energia do inferior, no caso o bicho, né, o animal racional, a vibração de toda essa corrente de vegetais, animais, da formação da vida terrena, não da vida humana, mas da vida terrena, voltada à energia elétrica e magnética. Então, mais uma vez, a matéria é ligação do irracional, e o racional, a ligação verdadeira é racional. Um é de um extremo, o outro é de outro. O irracional ligado ao ser material, que é o seu natural, e o racional, no caso nós, o corpo humano, né, ligado ao seu natural, o mundo racional. Eu separei lá no finzinho também, já o finzinho do capítulo, dizendo: tudo isto muito bom, e muito bom mesmo para a lapidação, para serem lapidados e chegarem mais depressa à conclusão da verdade justa e certa, e chegando assim mais depressa o fim da lapidação. O fim da lapidação é a essência individual do aparelho racional. E assim, tudo e todos, para chegarem ao seu justo e certo lugar racional. Então, para você ver, para acabar com o teu sofrimento, para acabar com a tua lapidação, é chegar à conclusão da verdade, ou seja, aquele processo de conscientização, da conscientização à correção dos erros, o entendimento da vida como ela é, do respeito à vida e aos valores materiais e universais como são, e ao entender o fim dessa lapidação, chega mais depressa, e quando chega o fim dela, aí se torna aí a essência individual do aparelho racional, ou seja, você estará vibrando na corrente de aparelho racional. Eu acredito que, no encerrar esse capítulo, é fazer umas análises aqui. A análise principal é que a maior questão do budismo, hoje questionada, é quem é que está no nível do Siddhartha Gautama. Quem é que atingiu o estado de evolução, atingiu o nirvana? Eu acho que grande parte da questão da ascensão espiritual, da evolução espiritual, ela é dividida entre o sonho, que ele vai falar no capítulo posterior, né? O sonho de ser e a possibilidade de ser. Óbvio que esse sonho sempre existiu, devido a uma conexão com o plano superior, mas a realidade e a possibilidade não era possível. Mas quando você fala de um período de 1935, que é o início da fase racional, e que tudo aquilo que você precisava e sonhava e almejava está à sua disposição,
porque você não chegou nesse ponto. E se você tem a consciência de que você quer chegar na condição de aparelho racional, o que te falta para chegar na condição? A sucessão de erros, a continuação dessa vida que você vivia como quem não conhece o livro Universo em Desencanto é um dos fatores. O segundo é que na repetição e na quantidade de livros não se encontra o estado evolutivo, se encontra o desespero competitivo, porque na leitura do livro não está a compreensão dos fatos. A compreensão dos fatos está na conscientização dos fatos. E quem se conscientiza verdadeiramente daquilo que é falado, daquilo que é ensinado, não pode viver contra aquilo que propõe. Então, quando nós encontramos os nossos erros, as nossas falhas, que ele vai falar mais à frente sobre isso, você precisa ter a consciência, no mínimo, de quem você é, de quem você foi e de quem deseja ser. E se verdadeiramente e não verbalmente, da boca para fora, deseja ser. Uma coisa é dizer eu gostaria de ser, a outra é eu vou ser um aparelho racional. E o processo transita entre a questão de entender, sentir, praticar e viver a vida proposta pelo racional superior. E para muitos, o desprendimento material é a maior batalha. Os vícios que trazem você as coisas mais simples, as coisas mais complexas, tanto da parte da alimentação, que poderia ser um vício, quanto os vícios químicos do uso de medicamentos, o uso de cigarro, o uso de entorpecentes, como vícios da rotina material, os vícios do jogo, os vícios da mentira, ou até os atrativos da vaidade, vícios da vaidade, vícios da ganância, de estar sempre querendo ganhar, sempre querendo crescer, vícios da prepotência, querendo estar sempre acima do ser humano, estar acima de outros. Então, quando a gente reconhece a nossa condição real, ele vai falar mais à frente sobre isso, mas daqui a pouquinho. Quando ele reconhece isso, ele já passa a entender, opa, eu estou numa posição aqui que não é agradável. Eu estou aqui entendendo quem eu sou. Isso é bom. Entender quem você é bom. E saber das suas limitações, da sua realidade, das suas vontades. Isso é bom. E agora você analisa como é que eu vou chegar no próximo nível, como é que eu vou passar para a próxima etapa da evolução. Eu já entendo quem eu sou, aonde eu me encontro, e agora eu preciso entender o que eu preciso fazer. E certos vícios são fáceis, outros médios, outros difíceis. Alguns ciclos são fáceis de serem quebrados, outros tantos não. Então, se você tem essa noção da caminhada e tem a paciência de que você um dia chega lá, você chegará lá. A grande questão não é a correria do desespero, da leitura frágil, da leitura fácil, da leitura fútil, como o racional superior diz. Lê, porque a ordem é ler. Veja bem a colocação das palavras. Ele quer que você entenda. Mas uma das palavras que eu achei interessante, que ele também vai usar, e que ele já usou em capítulos anteriores, é a necessidade do perdão. O perdão e a compreensão. Essas duas palavras, elas não vêm diretas, elas vêm nas entrelinhas. E é preciso que você compreenda a situação que você se encontra e a sua história. Seria impossível alguém com um grau de consciência não se sentir culpado dos crimes que vem cometendo contra as leis naturais há séculos seculorum. Há milênios nós vemos
a constante necessidade de errar e continuar errando, tentando corrigir um erro com outro erro. Como alguns dizem, os fins justificam os meios. O reconhecimento dos nossos erros é o X da questão. E com esse reconhecimento vem a culpa. Com a culpa vem o pedido de perdão. Perdoai-nos, pois não sabemos o que estamos fazendo. E é fato. Não há erro nessa frase nenhum. Porque o ser humano tem essa mania de achar que sabe o que está fazendo. Mas as provas, os atos, os gestos, as escolhas comprovam o oposto. Seguindo o caminho racional, na página 40, no meu fascículo, a humanidade em forma racional. Desfeito o curto da natureza e cada qual com a sua ligação certa, entra o mundo com o progresso racional. Eu deixei algumas palavras separadas porque eu não vou fazer a leitura, como eu disse lá no início, que não é a proposta desse programa, mas só aquilo que me salta aos olhos. Então eu sugiro que você faça o seu estudo na íntegra, do início ao fim, sem pular, mas que você compreenda aquilo que nós estamos aqui apresentando e conversando. Então já começa um pouco mais abaixo da página 40. Então tinha que chegar o fim da matéria no seu lugar verdadeiro e a essência da matéria. Ele volta a falar sobre o corpo racional, E a essência da matéria no seu ponto verdadeiro, natural, de ligação racional. Agora, cada polo com a sua ligação certa. A essência da matéria é o vínculo racional da matéria, e esse vínculo é a forma do corpo judicado, preliminarmente da essência da matéria. O corpo judicado, aquele corpo que tem direito, aquele corpo que antes tinha direito de origem pura da essência da matéria. E assim fica o polo perfeito racional com sua estrutura de um aparelho natural racional e a matéria, que serviu para a lapidação dessa estrutura, chegando ao seu fim de ligação, por ser de outro campo diferente, sendo a matéria do elétrico e magnético, e sendo o aparelho racional da energia racional. Então, na matéria, somente a essência, a parte pura, que é racional, por a matéria ser de origem racional. Por a matéria ser de origem pura, a sua essência é pura, por ser de origem racional. Então, na essência está o corpo, mas um corpo puro, por ser essência racional. Então, esse corpo, por ser puro, se ligará aos puros habitantes do mundo racional. E daí o progresso envolvente somente da essência racional na matéria. É uma essência centrifugada, pura, racional, ou seja, o corpo do mundo racional, aqui na matéria, é o corpo que entra em conexão com o mundo racional. E essa essência, ela vem rodopiando, descendo de força centrifugada, aspiral, ao seu redor. Então isso também vem da formação do universo, da formação da energia deformada, elétrica e magnética. Tudo isso é porque faz parte de um giro. Os átomos, giram, os elétrons giram, o planeta Terra gira, o sistema solar gira, o universo gira, o ser humano gira, tudo tem o seu giro. Esse giro é uma rota de força, de alimentação desses corpos. Por exemplo, falando do Sol especificamente, ele tem a sua rota e nessa rota tem o seu alimento, o seu giro. A Terra, pelo entendimento da visão terrena, a visão do giro do sistema solar,
ele gera um campo gravitacional, mas na verdade a Terra tem um giro elétrico e magnético, criando um campo eletromagnético ao redor da Terra. Ela tem giro eletromagnético. Então essas correntes estão girando, os átomos estão girando. As energias de Umbanda, as energias do Centro Espírita, as energias da igreja hoje evangélica, de algumas religiões do Oriente Médio, fazem o giro. As escolas de samba que você ouve, que você gosta do carnaval, têm o giro magnético. Então esse giro se torna uma prática comum na origem da vida, na formação da vida. Esses aspirais, os buracos negros, têm o giro deles, né? Então toda essa formação é uma formação de essência centrifugada, onde ela atrai, ela leva ao centro essa energia, né? Então esse corpo, por ser puro, se ligará aos puros, ou seja, o corpo do mundo racional, esse segundo corpo que você tem, é que se ligará aos puros habitantes do mundo racional. E daí o progresso envolvente somente da essência racional na matéria. Então é uma essência centrifugada, pura, racional. É a essência de um corpo mais puro, e a matéria bruta é imperfeita e impura. A matéria bruta é essa monstruosidade toda cheia de defeitos, é do bruto, do irracional. Então essa parte bruta estava envolvida com uma conjuntura racional, ou seja, a parte deformada, orgânica, tem algo ao redor racional, fazendo um desenvolvimento esquisito, que por mais que o racional, livre pensador quisesse organizar o bem de tudo e o bem de todos, não podia, como nunca puderam, por estar em curto a parte do bicho que fazia desenvolver e progredir tudo errado. Então, como você vê, aquele assunto que a gente falou sobre os aparelhos lá no início, né, que estavam recebendo as influências do astral superior e até tentavam fazer uma coisa ou outra, mas não dava certo. Tinham a vontade, o desejo de amar ao próximo, de fazer o bem sem olhar a quem, mas a própria energia magnética impede essa ação, né? Então, ele fala mais abaixo que ninguém sabia a causa do desacerto. Tentava, mas não conseguia, né? Então, com a sua índole de origem de pureza, querendo aparentar tudo, acertar tudo, equilibrar tudo, não podia, por estar em curto. Então, os desejos do cristianismo, os desejos do Mahatma Gandhi, os desejos do Siddhartha Gautama, os desejos de Francisco de Assis são só desejos fora da fase. A fase correta é o fim da energia elétrica e magnética, desses ciclos evolutivos elétrico e magnético, para o início da fase racional. Essa é a fase correta. Então aí sempre todos em choque, tudo em choque, né? Não havia quem coordenasse a vida da matéria, daí a causa de todo esse desequilíbrio, de todo esse infortúnio, de todo o flagelo da humanidade, o curto-circuito. A ligação heterogênea, né? Essa ligação que visivelmente é a composição de duas energias absolutamente distintas, elétrica e magnética. E a terceira ainda mais distinta, a energia racional. Então é uma ligação heterogênea, ligação distinta, onde você vê que é uma bagunça ali, né, energética, mas que esses elementos são visivelmente encontrados, né, definidos, declarados. Que parecia natural, que é da vida do ser humano, que é assim mesmo, mas não é. E assim quem não conhecia julgava ser este o estado natural do ser humano. E hoje, vendo a causa de todo esse transtorno que digladiou a formação humana, de uma tal maneira que se julgavam perdidos, vivendo assim desta forma, vendo as ruínas se multiplicarem sem poderem contê-las. E daí o desespero e o ponto nevrálgico do sofrimento da humanidade, da confusão reinante entre tudo, entre todos e consigo mesmo, sempre confuso, e por viver confuso, sempre desequilibrado. E já lá embaixo, começando já a próxima página, hoje está aí a causa que motivou ser assim, a ligação errada entrou em curto, e há um motivo de serem assim como estavam, penando sempre, sempre penando,
e ninguém é em condições capazes de embargar a penúria da humanidade? Pois hoje, sabendo e vendo e sentindo os motivos da natureza humana ser assim, ficar assim, e agora chegando o fim de serem assim, chegando o fim da matéria ligada a um outro ser de outro polo diferente. O ser de outro polo diferente é o aparelho racional, que é de origem racional e não de origem da matéria. O que é de origem da matéria é o animal irracional. Então agora, cada qual ligado à sua origem, o animal irracional ligado à matéria e o aparelho racional ligado ao mundo racional. Então dois campos diferentes, um do outro, mas estavam unidos, envolvidos e entraram em curto. Quer dizer, tocou essas duas energias uma na outra, gerou esse curto. Agora o irracional com o progresso material e o racional com o progresso racional. Então são dois caminhos diferentes, né? O progresso racional é com a essência corpórea material. Veja bem, essência, mais uma vez, corpórea, do corpo material. Então a essência do corpo material, de origem pura da matéria, por isso é essência, é o essencial para o progresso racional. Então está aí a forma do equilíbrio universal, está aí a forma justa e certa do equilíbrio da humanidade, que há muito a procurava se encontrar. Está aí a forma de restaurar na natureza um verdadeiro paraíso racional. Está aí a forma que pensavam há muito e sonhavam a racionalização, mas não sabiam como pôr em forma. E assim já sonhavam há muito numa restauração de equilíbrio universal, mas não sabiam como, nem de que forma, nem de que maneira, porque tudo era impossível, porque tudo estava embargado pelo curto-circuito. A matéria em choque consigo mesmo, a pessoa em choque consigo mesmo, dizendo: como é que eu vou pregar perfeição se sou cheio de defeitos? Isso serve para você, serve para mim. Eu estou em contradição consigo mesmo, comigo mesmo. Eu não sou perfeito, sou cheio de defeitos, talvez mais do que os outros. Como é que eu posso pregar perfeição? Conheciam a perfeição pelo seu desenvolvimento natural da humanidade. Tinham conhecimento, mas não podiam executar, porque não estavam preparados para executar o que sabiam, porque não sabiam que estavam em curto, e era o curto que não deixavam atingir a inteligência real, para que se consumasse o desenvolvimento cultural, de acordo com o sentimento do bem, o sentimento puro, o sentimento humano, o desenvolvimento do bem. Tinham cultura suficiente para enxergar o certo e o errado, o bem e o mal. Então todos iam bem, mas não sabiam como implantá-lo, como progredi-lo, porque não podiam implantar o bem e progredir o bem, porque estavam em curto. O curto destruía o bem e multiplicava o mal, e ficavam pensando no bem a vida inteira, e o mal se multiplicando cada vez mais, derrotando todos. Ora, vejam aí a razão do cristianismo e do islamismo, e esses últimos 2000 anos de conflitos ainda existentes, tentando pregar uma coisa e fazendo outra. Pregando o amor ao próximo de manhã e guerreando entre países e bombardeando uns aos outros. Está aí o judaísmo, o islamismo e o cristianismo na mesma guerra sedenta, apoiando invasões e guerras de qualquer forma e de qualquer jeito, apoiando o derramamento de sangue de qualquer forma e de qualquer jeito, brigando na política de qualquer forma e de qualquer jeito. Então fala uma coisa e faz outra. A ideia é uma, é boa, mas a razão, a realidade dos fatos é outra. Já na página seguinte ele diz: até que enfim chegamos ao fim do sofrimento, chegamos ao fim do erro, porque uma vez desligados acabou o sofrimento. Enquanto estavam ligados, o sofrimento imperava, porque uma vez desligados terminou o sofrimento da humanidade. Então,
Está aí a divisão certa de cada um, ligado no seu mundo, o de origem racional, ligado ao mundo racional, e o de origem irracional, ligado no fogo, que é o fogo é irracional, por isso é fogo, é uma deformação. O fogo é um ser deformado, é o elétrico e magnético. Então o animal irracional é ligado ao ser material, e sendo ligado ao ser material, é ligado ao fogo, que é o elétrico e magnético. É o ser natural, por isso é irracional. E o animal racional, ligação verdadeira, natural, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Então, agora entra o mundo na sua formação certa, o racional no seu lugar e o irracional no seu lugar. E mais abaixo eu coloquei aí, somente a essência vibratória da matéria é que entra em circulação e ascendência racional, por ser descendente da pureza racional. O que ele quis dizer aí? Ele diz assim, somente essa energia, esse corpo do mundo racional presente ao redor da sua matéria, é essa essência vibratória da matéria que entra em circulação, ou seja, começa a circular essa energia racional e ascendência racional, porque você começa a subir racionalmente. Por ser descendente, porque veio do mundo racional, porque veio descendo da pureza racional. Está aí o mundo em forma cosmológica racional, a sintonia cósmica, a vibração extracósmica, a sintonia de vibração cósmica e toda a natureza vibrando de alegria, por não haver mais choques, por estar desfeito o curto. Aqui a gente encerra esse programa difícil, porque para falar de algumas passagens do livro Universo e Desencanto, eu preciso uma análise profunda sobre a proposta da linguagem, das entrelinhas, dos exemplos e o entendimento da evolução do corpo de aparelho racional, principalmente dos últimos 2 capítulos que a gente conversou. Ela vai bem fundo, falando na definição da essência da energia racional que está misturada, como é que ele retira essa mistura, como é que ele torna essa matéria pura. Então eu acho interessante essa passagem, esses 2 capítulos, para que a gente possa rever também outros conceitos vibracionais, né? A gente vem falando muito sobre vibração em programas anteriores e agora ele começa a entrar no assunto de essência, né? Então ele já avança mais um nível, mais uma etapa, e eu acho que é por aí o caminho da nossa evolução como aparelho racional, né, para atingir a condição de aparelho racional. Eu queria encerrar esse programa com alguns agradecimentos, porque eu sei que são muitas as pessoas que nos ajudam, que nos apoiam, que nos enviam mensagem no particular, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Eu fico muito feliz com tudo isso, eu tenho muito carinho por vocês, porque vocês têm sido para mim uma escola, um aprendizado para as minhas reflexões, para as minhas conclusões, e é o que tem me empurrado para frente, sabe? O que tem realmente me incentivado a atingir alturas que eu sei que eu posso e que eu preciso, mas que sem vocês seria impossível. Por esse motivo, eu gostaria de agradecer. Eu sempre agradeço nas minhas conversas com o mundo superior. Eu sempre agradeço àqueles que nos fazem bem e também aos que nos fazem mal. Eu peço luz e proteção. Mas eu agradeço nesse espaço a vocês, né? Algum de vocês. Eu sei que tem muita gente para agradecer. Então eu vou tentar fazer uma listagem para o próximo programa e a gente vai lembrando de um por um. Então, se você não está nessa lista aqui agora, essa é só por questão de tempo mesmo. Mas no próximo eu vou tentar te encaixar até que você chegue lá, né? Que eu tenha a oportunidade de agradecer por você existir na minha vida. Então eu estou aqui agradecendo ao mundo racional, a você que acompanha, a você que escreve, a você que interage e a você que não interage, mas que você acompanha, a você que não escreve, não curte, não compartilha, mas acompanha.
Para mim é importante, e até mesmo quem tem uma visão diferenciada e critica tem me ajudado muito. Até uma passagem do Cortella que me ajuda a refletir, a ouvir as pessoas que a gente não concorda, porque é nesse processo que a gente avalia as nossas certezas e as nossas dúvidas, não é? Eu agradeço ao Racional Superior, agradeço aos meus irmãos racionais que têm me ajudado tanto nessa estrada racional para a minha evolução, para o meu aprendizado. Eu gostaria de agradecer a você, meu irmão, diretamente. Eu tenho aqui uma lista de pessoas para falar, para narrar a minha gratidão, o meu carinho, o meu respeito. Eu queria dizer alguns nomes aqui que eu sei que são importantes, e alguns que são mais próximos, outros tantos que são mais distantes, mas eu queria agradecer ao meu irmão Pedro Novaes, a minha irmã Simone, a minha irmã Elizabeth, que está sempre ajudando aí na divulgação, a Dani, que conversei com ela hoje, ao Eduardo Macarrão, ao Birajara Pisão, a Roseli Freire, que gravou o programa há pouco tempo com a gente, ao Francisco, que está sempre mandando um áudio para mim pelo WhatsApp, né, pelo TikTok, ao José Nilton, meu irmão amado, querido, né, ao Barbosinha, a minha irmã Marcela Matos, né, e a Aline Matos de Oliveira, né, de Santo Antônio de Pádua, a minha irmã Cecília, a minha irmã Ludmila, maravilhosa Ludmila, uma guerreira, e a mãe dela, que também tem um carinho muito grande por ela, que está me ajudando aí nesse apoio desse projeto do Brasil para o Mundo, né, trazer livro para a Suécia. A minha irmã Sônia Regina, que é uma guerreira, e luz para você, minha irmãzinha. A minha irmã Taruxa, a minha irmã poetisa Cláudia Moura, a minha amada irmã a Meirissana e ao Júlio, ao meu irmão Roberto, ao meu irmão Luiz Pedro, a Andréia, a minha irmã Tânia, os seus horizontes, a sua força maravilhosa, Tânia, que saudade. A minha irmã Ray, ao meu irmão Humberto, grande Humberto, um abraço. A minha querida irmã Lidiane e a mãe dela, um abraço apertado a vocês duas aí. Luz para vocês sempre. A minha irmã Enilda, a minha irmã Lucinda, a minha irmã Helena Ribeiro, que mandou para mim esse relato tão lindo que eu tenho lido aí na internet. A minha irmã Nilde, a minha irmã Wilma, né, da Sintonia Racional, meu irmão Ronaldo, a minha irmã Giovana, a gente está sempre falando, meu irmão Gilmar, ao Hélio, ao Mascarenhas, a rádio do pessoal aí do Piauí, um abraço para vocês todos aí, a minha irmã Lourdes de Portugal, obrigado, a minha irmã Leia, ao meu amado, querido, antigo irmão Wallace, que eu sei que de vez em quando ele me ouve aí, eu mexo muito com ele, ao meu irmão Paulo Mauri, ao meu irmão Natan Brito, obrigado, a minha irmã Ângela, ao Matheus Pinho, a Flávia, a Jussara, minha amada irmã Jussara, falei agora há pouco tempo, né, Ludmila, minha irmã Jussara, que Deus abençoe vocês aí em Minas, ao meu irmão André, a minha irmã Graça, a minha irmã Sueli Vale, família incrível, uma família muito racional, evoluída, um abraço para vocês com o coração aí apertado, obrigado a minha irmã Eni, a minha irmã Leda, que às vezes eu mando um alô para ela lá, a minha irmã Tânia, ao Luiz, ao Dr. Sérgio, um abraço, Dr. Sérgio, obrigado. E eu tenho aqui mais uma lista enorme, meu irmão Bené, que ajudou no programa aí, Encontro Racional, um abraço, Bené. E se eu não falei seu nome ainda, desculpa, a lista é grande, mas eu agradeço demais a cada um de vocês que tem ajudado nessa minha jornada, porque a responsabilidade que vocês me trazem, elas me fazem avançar, a progredir, a evoluir, e quanto mais eu sou cobrado, mais eu me cobro, quanto mais vocês, às vezes até me elogiam, que eu acho que eu não tenho nem esse nível, né, para merecer esse elogio, mais eu me cobro, porque eu preciso ser além e muito além do que eu preciso e do que vocês precisam. Então, eu estou buscando evoluir cada vez mais para que eu possa ajudar cada vez mais aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam da força, do apoio, e eu tenho certeza que o
racional superior, o astral superior, nossos irmãos do mundo racional estão vendo as nossas intenções, as nossas ações, de dentro para fora, por dentro e por fora. A gente encerra aqui o programa de hoje, mas com essa certeza de que nós estamos na direção certa, mas é preciso ter essa bússola na mão apontando a direção. Será que eu estou caminhando na direção certa? É preciso ter essa planta básica, baixa na mão para ver a construção da vida e entender as coisas como são. É preciso ter um mapa para saber de onde você veio e para onde você deseja ir. E uma vez que você tem a planta, o mapa e a bússola, você sabe exatamente o que fazer. Então, obrigado a você que me ouviu, obrigado a você que me compreendeu, obrigado a você que me inspira e que você seja iluminado sempre pelo racional superior. Que a sua semana seja maravilhosa, que a sua vida seja abençoada pela energia racional e que essa mudança chegue agora para você, chegue hoje para você, porque eu sei que você está aí ávido para avançar e eu tenho certeza que no momento que você disser eu quero, eu vou mudar e agora vai ser, a mudança começa. Um abraço a todos, salve, salve e até breve.